sempre na pauta do dia, mas que a gente tem que chamar a atenção do nosso ouvinte porque são fundamentais. Voltando um pouquinho aqui, ontem saiu o PIB, recuo de 0,1. O que derrubou o PIB dessa vez? A agricultura, que era o que estava segurando nos últimos meses. Então calma nessa hora. Dentro dos produtos agrícolas, o que continua subindo fortemente? Soja. O Brasil é o maior exportador mundial de soja, é o maior produtor mundial de soja e precisa ter uma estrutura para facilitar a produção do escoamento da safra, para mandar a safra para os países que compram a nossa soja, principalmente a China, mas também a Europa e Estados Unidos. Tem um projeto de uma grande ferrovia, a chamada Ferrogrão, que ligaria o Mato Grosso ao Pará, de onde a soja sai para onde ela deve ser embarcada. E esse projeto parou. O repórter Valteno de Oliveira, direto de Brasília, repórter do Jornal da Band, tem feito muitas matérias para mostrar ao telespectador e agora ao ouvinte da Rádio Bandeirantes o que é que está acontecendo. Valteno, bom dia. Seja bem-vindo aqui ao Jornal Gente. Você está bem? Eu estou ótimo, Thaís. Bom dia, Edu. Bom dia a todos que nos ouvem. Você fez exatamente isso, essa questão. O Brasil é um grande produtor de soja, nós somos um dos maiores exportadores de soja do mundo. O estado de Mato Grosso é o maior produtor de soja do Brasil. De cada, vamos dizer assim, 10 toneladas de soja, 6 saem do Mato Grosso e saem de uma maneira muito arcaica ainda, né? Só em caminhões e percorre quase 3 mil quilômetros até chegar no Porto de Santos, depois mais 5 mil quilômetros pela costa do Brasil para alcançar os mercados na América do Norte, como Estados Unidos e Canadá. Isso eleva em 40% o custo, né, de frete, isso sem contar o desgaste, né, dos motoristas, muitos acidentes nas estradas, muita emissão de CO2. Então a Ferrogrão nasceu com esse objetivo, né, de reduzir o custo do Brasil e de fazer com que houvesse uma redução no preço do frete para a gente ser competitivo. E, infelizmente, essa obra está parada desde fevereiro no Supremo, por um liminar do ministro Alexandre de Moraes. Enquanto isso não acontece, o que a gente percebe é apenas a rodovia BR-163 como a única forma de se escoar a produção, principalmente do norte de Mato Grosso. Valteno, você acompanhou muito tempo, acompanha ainda, mas durante muito tempo praticamente só voltado para o judiciário, para a polícia, para essa parte de decisão, principalmente do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça. Como é que pode uma matéria referente à necessidade de investimentos, ou seja, é dinheiro que, se não é gasto esse ano, vai para outro lugar no ano que vem. É uma paralisação por uma medida liminar há praticamente um ano no Supremo com esse assunto e também... e fica lá. Outras coisas passam na frente. Como é que se dá esse critério de o que é mais importante para os ministros, para o país andar ou deixar de andar? Boa pergunta, Edu. Eu tenho vamos dizer assim, tem uma ideia de por que isso acontece. Eu e um punhado de gente que cobre a área e que é preocupada. O Judiciário e o Ministério Público são muito sensíveis às organizações não governamentais, ONGs, há um ativismo muito grande nessa área. Então, uma pessoa, uma organização entra com uma ação no Ministério Público e um juiz no Brasil paralisa uma obra. Ele consegue, por meio de uma liminar, paralisar. Então, há um discurso... Por que a Ferrogrão não sai dos trilhos? Ou melhor, não entra nos trilhos? Ela nem começou ainda, né? É uma ferrovia que tem 800 quilômetros, ela sai de Sinop, no norte de Mato Grosso, e termina no porto de Miritituba, no Pará. E de lá, essa soja e os grãos, eles seriam exportados ali pelo Arco Norte, passando pelo Canal do Panamá. Só que no caminho da ferrovia tem um parque nacional, chamado Parque Nacional do Jamanchim. O Parque Nacional do Jamanchim tem 1 milhão de hectares. A Ferrogrão, ela ia pegar 600 hectares, 1.000 hectares de terra dentro do parque.
bastou isso para que o Ministério Público e o Judiciário, no caso, o ministro Alexandre de Moraes, barrasse a obra. Ontem eu tive conversando com o ministro Tarcísio de Freitas, que é o responsável, né, dentro do governo para construir essa ferrovia, e eu falei, como é que está, ministro? Ele falou, olha, Valteno, a gente teve que contratar novamente uma empresa para ela poder refazer o projeto, para a gente poder novamente argumentar no Supremo que o que nós estamos fazendo é uma obra que tem uma atenção muito especial, porque, veja só, Thaís e Eduardo, a Ferrogrão, ela caminha lado a lado com a BR-163, que já é consolidada, já está lá, já foi... Enfim, é uma rodovia que já existe. A Ferrogrão, em uma parte muito pequena dela, ela sai dessa linha de domínio da rodovia e pega um pedaço do parque para fazer a curva para chegar lá em Miritituba. Mas as organizações não governamentais, ambientais, acham que é algo que prejudica, que, enfim, o Parque Nacional do Jamachim, e é por isso que o governo tem que refazer novamente o projeto, tentar convencer o Supremo de que a obra está respeitando tudo e que é mais vantajoso fazer a ferrovia do ponto de vista ambiental do que, você imagina, a BR-163 passam diariamente nela 2.000 caminhões bitrens. Você imagina 2.000 caminhões soltando fumaça, quando uma locomotiva poderia carregar tudo isso. Então é algo assim impensável, né? A gente conversa muito, Thaís conversa bastante também aí, com o ministro Aldo Rebelo, o ex-ministro da Defesa. Ele fala que é tão inimaginável pensar que... porque você sabe que tem ameaça, né? Vão vir atores, cantores, parlamentares americanos que são contra a Ferrogrão desembarcar aqui no Brasil, fazer um protesto. Assim, imagina o contrário, imagina se alguns artistas brasileiros, parlamentares brasileiros desembarcassem nos Estados Unidos, na China, na Rússia, e falassem assim, não vão fazer essa ferrovia. Como é que você acha que a gente ia ser recebido? Mas aqui, enfim, a gente tem esse ativismo gigantesco, há muita voz para esses setores que fazem muito barulho e têm acolhida no Brasil. Por isso, a obra não anda, por isso um juiz pode paralisar, sim, uma obra no Brasil. E eu vou dizer para vocês, existem 5.000 obras paradas dentro de um cálculo meio raso do Tribunal de Contas da União. Então, imagina 5.000 obras paradas. Essa é apenas uma delas. Valteno de Oliveira, repórter da Band em Brasília, dividindo esse assunto tão relevante aqui com o ouvinte da Rádio Bandeirantes. E a gente sabe, né, Valteno, que obra e infraestrutura é o que fica, né, de geração para geração. Se hoje a gente tem, por exemplo, rodovias, pontes, hospitais, uma infraestrutura razoável em algumas cidades, é porque em algum momento alguém enfrentou esses entraves e resolveu fazê-las. Com dinheiro público, que fique claro. Nesse caso é concessão, então é diferente. Mas é isso que fica, de gestão para gestão. É por isso também que a gente tem que sempre bater nessa tecla e defender aquilo que pode agregar alguma coisa de favorável ao país. Não tem cabimento você exportar uma safra de soja do tamanho que a gente exporta por caminhão. Se a gente conta isso para um marciano, ele vai rir da nossa cara. Obrigada, viu, Valteno? Até a próxima. Venha sempre aqui com a gente. Estou à disposição. Bom final de semana para vocês.